Boa noite. Um pouquinho baixinho. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, nessa casa, cumprimentando aqui a todos os vereadores e colocando à disposição aqui para estar aproximando a Secretaria de Saúde dessa Casa Legislativa, né? Então, agradecer o convite e ficar à disposição aqui para os questionamentos. Não sei se vocês gostariam que eu começasse pelo que o vereador solicitou da ampliação hoje, pode ser? Então, atendendo ao pedido do vereador Simas, a senhora pode ir. Fique à vontade, secretário. Muito obrigado, vereador Simas. Sim. Ainda não, eu vou ligar agora sim. Então, obrigada. Começando, então, pela ampliação, hoje, 19 de março, a gente colocou em prática a segunda etapa da ampliação. Então, hoje são mais 10 unidades básicas de saúde que estão ampliadas, das 7 da manhã às 19 horas, não fechando para o horário de almoço. E, além desse horário estendido, ampliado, também a contratação dos profissionais. Então, como a gente já vem divulgando e desenhando, em janeiro a gente tinha 34 equipes de saúde da família, em fevereiro a gente foi para 50 e hoje, então, 63 equipes de saúde da família. A única UBS que não foi ampliada é a UBS Centro, que está alocada na Policlínica, com previsão de mudança de local para o dia 13 de abril. A sua equipe ampliada já veio, já está conosco, não tem risco de não ampliar. Então, aguardando só a mudança ali da estrutura para essa equipe acompanhar. A gente, hoje, na secretaria, a gente se dividiu para passar por essas UBS. A gente passou desde as 7 da manhã, visitando todas elas, olhando o que a gente tem que ajustar ainda de fluxo. Eu tive na Limeira Baixa, tive no Planalto, hoje eu tive no Maluche, enfim. E, paralelo a essa ampliação, a gente também está organizando os polos de hidratação para dengue, que a gente está estruturando nas unidades básicas de saúde e que também só está sendo possível devido a essa ampliação, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva de 30 a 40 dias de continuar semana a semana esse aumento no número de casos da dengue, e até para desafogar um pouco os hospitais e fazer essa prevenção, porque a hidratação é fundamental. Quando a pessoa está positivada com dengue, de ter esses polos espalhados no nosso município para hidratação. Com relação à ampliação ainda, o que tem no desenho são a questão dos agentes comunitários de saúde, que essa foi a única parte assim, que faltou, e com a troca do secretário nacional, a gente está solicitando novamente a ida ao Ministério da Saúde para ver se isso está garantido, para ver se isso ocorre nas próximas etapas ou não, porque como houve essa troca, então só mais ampliação em si das 20 UBSs, então a gente, né, a segunda etapa, então a gente conseguiu colocar em prática hoje, chegou num bom momento, né, porque a crise sanitária que a gente está por conta da dengue, então foi essencial. A vereadora Marlina, que é presidente, né, da Comissão de Saúde, né, a senhora deseja fazer algum questionamento específico sobre o piso, né, da enfermagem? Porque, assim, o requerimento era para falar sobre esse assunto também, né? Então, assim, né? Isso. Então, fica à vontade. Boa tarde, secretária, tudo bem? Em relação à questão do piso nacional do magistério, da enfermagem, o que acontece? Ele vem numa modificação, né, a nível nacional. O recurso, me parece que ele não é um recurso das prefeituras. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a respeito dessa questão, desse recurso. Também explicasse para nós quem é o servidor, quem é o profissional da enfermagem alvo.
se são os profissionais da enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, se são os dos estabelecimentos de saúde privados. E, em relação aos privados, que eu acho que essa é uma dúvida que também chega muito para nós, da comissão, é o seguinte: bom, dos privados, quem é a responsabilidade de fazer esse repasse? É lógico que não está na sua alçada, mas se de repente puder nos dizer, olha, não é com a mantenedora principal, enfim, e explicar um pouquinho como o Brusque fez, como está essa questão do piso nesse momento. Obrigada. Obrigada também. Então, em relação ao piso salarial da enfermagem, os nossos servidores, eles recebem acima do piso, né? Tanto os nossos enfermeiros quanto os nossos técnicos de enfermagem. Então, nesse sentido, para eles não houve complementação, né? Exatamente por eles já estarem acima do piso nacional. Com relação aos repasses que a gente faz hoje para 2 hospitais, que é o Hospital Dom Joaquim e o Hospital Azambuja. Então, a responsabilidade do município é de repassar esse recurso, né, vindo da União. Então, é um recurso que vem destinado para isso e a gente só faz o repasse. Quem calcula o valor mensalmente desse complemento é a própria União, a partir das informações que são repassadas pelos próprios hospitais. Então, eu já tive alguns questionamentos, até de alguns profissionais, tá atrasado o repasse do piso. Então, um dos exemplos, um dos hospitais, ele está com uma certa dificuldade mensal de passar essas informações para a secretaria e a gente só pode, né, fazer o repasse mês a mês, aditivando, né, esse contrato a partir do momento que ele fala. Temos 40 enfermeiros, 30 técnicos de enfermagem, um exemplo, né? Porque essa rotatividade, né, mês a mês, eles têm um número de profissionais diferente. Então, mês a mês, o hospital informa, passa a relação dos profissionais, isso a União calcula, repassa para a secretaria e assim a secretaria repassa ao hospital. Com relação a qualquer prazo, a partir do momento que cai na secretaria, a gente tem 30 dias de trâmite para repassar para os hospitais, né? Então, isso vai para o parecer jurídico e é feito esse trâmite contábil. Dúvidas ainda sobre o piso salarial? Quer alguém tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar a presença da secretária, se algum vereador ou a vereadora tiver mais algum questionamento. Agora é o momento. Com a palavra o vereador Davis. Secretária de Saúde, primeiro agradecer, né, a presença da senhora pessoalmente hoje aqui na Câmara Municipal. Já de início a senhora colocou, né, essa aproximação da Secretaria junto ao Poder Legislativo. Isso é muito bom. E principalmente essa aproximação com nós vereadores, né, vereadora também, porque somos nós que lá na ponta conseguimos absorver as principais reivindicações. Então, aproveitando a sua presença aqui, eu deixo dois pedidos, né, para a senhora poder estar ajudando. Não são pedidos para mim, mas justamente para entidades que nos pediram. No caso, está tramitando já lá na Secretaria de Saúde a renovação do convênio com a AMA Brusque, né, que faz um trabalho junto às crianças autistas de Brusque. A demanda sai dos CAPs, né, que encaminham para a AMA Brusque. Em torno de 120 crianças aí estão sendo acompanhadas pela AMA, né, através desse convênio junto à Prefeitura. O convênio encerrou aí no final do ano passado, janeiro. Fevereiro continuaram a ser mandados as crianças, né? O CAPS mandou, né? E o convênio está em trâmite lá. Inclusive, já pela informação que a doutora Sônia nos passou hoje, da Procuradoria, já voltou para a Secretaria de Saúde. Então, a gente solicitava, né, que seja feito o mais breve possível, porque os profissionais da AMA, psicólogo, terapeutas, médicos, o trabalho foi executado, inclusive da demanda que é do próprio CAPS, né? E precisa esses profissionais ganhar. O valor já está acordado, é R$550 mil, né? Então, é um trabalho que não pode parar,
né? Então, peço a gentileza, como a senhora está hoje aqui, que vejam com os servidores lá, porque esse processo já está praticamente pronto, falta agora a assinatura da senhora, prefeito e da própria AMA também. Esse é o pedido número 1. Se puder dar mais um tempinho, senhor presidente, é rápido também. O segundo pedido é com relação ao UBS do Paquetá. Eu tive semana passada lá, agora são 3 equipes lá de trabalho, né? Aumentou, né? São mais demanda, e sim, aumenta tudo, mas o espaço físico é o mesmo. Então, você imagina, né, que vai enchendo, fica um pouco mais apertado. As equipes estão trabalhando em salas em conjunto, o acolhimento nem sempre é o mesmo. Então, o nosso pedido aqui, o pedido dos servidores da Unidade Básica de Saúde do Paquetá, tem um requerimento hoje, inclusive, para a gente votar aqui, para que seja feita uma reforma com revitalização daquele espaço da UBS Paquetá, que já é um espaço, pode ter certeza, bem antigo, se não me falha a memória, da época lá de 2012, 2014. Então, falamos aí em 10 anos, viu, presidente, que é o mesmo espaço da UBS Paquetá. E outra coisa que é mais urgente lá também, secretária, é a questão também do ar-condicionado, que virou também um problema sério, não só nessa situação ali, mas nas escolas e tal. Depois eu vou falar desse assunto também, que nas escolas do Estado também está um problema. Na UBS do Paquetá, tem 2 ar-condicionado na recepção e 2 que não funcionam. Não tem funcionamento de ar-condicionado já na entrada. E depois tem 3 ou 4 salas, inclusive onde tem a vacinação, também não tem ar-condicionado. Então, a gente pede um carinho especial também. Eu sei que o problema deve ter em outros locais, mas eu venho trazer aqui a questão que a gente viu na UBS do Paquetá. Então, eram esses os meus pedidos. Agradeço a sua presença aqui e tenho certeza do seu empenho para resolver essas situações. Obrigado. Ok, então vou começando pela AMA, então, toda a questão da AMA entrou em contato comigo na renovação desse contrato, porque era a primeira vez que eles renovaram e eles não tinham um conhecimento ainda de todo o fluxo e enviaram para nós um pouco em cima do prazo de todo o processo que tinha que fazer. Mesmo assim, a gente acolheu com todo carinho, até pela importância, né, dessa instituição. A gente aprovou no Comusa, na última reunião, e aí a gente estava aguardando retornar, então, do parecer da Procuradoria, que também, com brevidade, fez essa situação, e a gente está na etapa final. Então, essa questão da AMA, né, só faltando a etapa final agora de assinatura, está tudo resolvido. Com relação à questão dos ar-condicionados, né, quando eu assumi ali, entrei na Secretaria de Saúde, estava sem licitação para o ar-condicionado, e a gente pegou um período ali com orçamento estourado. Quando eu entrei, já tinha alguns milhões estourado do orçamento da Secretaria de Saúde, e com contenção de gasto, época política, então a gente teve essas dificuldades. A partir desse ano, com o novo orçamento, foi feito o processo de licitação, que está pronto, então já foi assinado, inclusive, então agora é só o tempo dessa entidade estar resolvendo essa situação do ar-condicionado, que é uma situação aí sensível em várias UBSs, e se deu exatamente por eu ter entrado na secretaria e estar sem essa licitação, né? A gente entrou e não tinha licitação para isso, enfim. Mas a gente procedeu aqui com um novo orçamento agora no início desse ano. Com relação à estrutura física, né, das UBSs, eu digo que eu entrei em agosto e herdei, né? Herdei, enquanto secretaria, várias estruturas físicas aí muito precárias. Acho que havia um esquecimento para a ambiência, para os locais de trabalho dos nossos servidores, para a população em si, né? Então, UBSs realmente, que algumas, inclusive, né, chovendo dentro e tudo mais, a gente herdou essas estruturas bem precárias. Por conta disso, quando a gente iniciou a ampliação, a gente fez uma parceria com a Unifeb, principalmente para as 5 unidades que a gente chamou de distrito, que são aqui, atende o maior número populacional. A Paquetá é uma delas, e esse semestre mesmo, tanto Paquetá quanto
era o staffing, mas ali o terreno é da Associação dos Moradores, então ficou para o próximo semestre. Então, Paquetá e Limeira Baixo iniciam essa ampliação esse semestre de 3 consultórios, parceria com a Unifeb, como contrapartida exatamente do internato. A gente já tem as plantas físicas, são 2 consultórios médicos e um odontológico. Para além disso, a gente teve no Ministério da Saúde, no final do ano passado, por volta de novembro, foi concedido pelo próprio Ministério da Saúde 500 mil destinado à reforma da UBS Dom Joaquim e, através agora de emenda parlamentar, 300 mil, que são para 2 UBS, uma delas o Paquetá e a outra Rua Nova Trento, 150 mil cada. Então, que vai ser organizada, então, essa ambiência interna, né? Então, o Paquetá, além de ampliar esses 3 consultórios em parceria com a Unifeb, até maio, junho, a gente ainda vai conseguir iniciar a reforma dentro delas, né? Com a ampliação, exatamente para a gente saber que estava praticamente dobrando o número de profissionais para o mesmo número de consultório e estrutura física, é que a gente procedeu todas essas negociações com as categorias e a jornada de trabalho deles de 40 horas foi organizada dessa forma, das 7 às 1, da 1 às 19, das 13 às 19, e esse pagamento das 10 horas, então, distribuindo entre visita domiciliar, grupo, nos contraturnos, exatamente por essa nossa dificuldade de estrutura física, né? Não sei se eu respondi todas as questões. A palavra continua aberta. Mais algum vereador que fazer algum questionamento? Com a palavra o vereador Rodrigo Voltolini e depois o vereador Simas. O vereador Ivan também? Tá, então, Rodrigo, Simas e Ivan. Boa noite, secretária. Pergunto para você sobre a questão orçamentária dos ar-condicionados, né? A gente tem acompanhado algumas unidades de saúde, como bem falou o vereador Davis, que muitos ar-condicionados estão estragados. Porém, você falou que está no processo orçamentário, mas já passou janeiro, fevereiro, março. Né? Então, eu gostaria que você me desse aí algo concreto, né, para que não chegasse o inverno, né? Tá bom? Boa noite. Em relação ao ar-condicionado, talvez eu não me fiz clara na primeira explicação, então. Quando eu entrei na secretaria, não havia licitação, o orçamento estava estourado na época e também a gente estava em contenção de gastos e campanha, né? Por conta disso, alguns processos eles são interrompidos. Assim que virou o ano, janeiro, e com um novo orçamento, a gente procedeu toda a licitação. Isso é um processo que leva mais de 2 meses, todo o processo de licitação. Então, ele já está finalizado e agora ele está na fase só de chamamento dessas empresas para começar a atender todas as UBSs. Então, nesses 2 primeiros meses e meio, já foi procedido, já está, a licitação já existe, já está solucionado, digamos assim, essa etapa, e agora estamos na etapa de chamar as empresas para prestar o atendimento. Vereador Simas, com a palavra. Boa tarde, secretária. Eu tenho 3 pontos que eu gostaria de perguntar. O primeiro deles em relação à nossa UPA da Santa Terezinha. Como é que está esse processo para que a gente entenda, né? E eu acho que, inclusive, já, né, pelo que eu me lembro, foi dado ao hospital para ser o gestor, para a gente saber como isso, em que pé anda, né? E a previsão de funcionar lá, né, essa estrutura. Um segundo ponto, especificamente sobre a situação das cataratas, que a gente recebe muitas perguntas das pessoas, né? Se há a possibilidade de um mutirão para cirurgias, né? Dentro da própria... a gente vê o Estado fazendo, né, esse processo de se a gente consegue encaixar alguma coisa lá dentro, ou temos alguma ideia. E também em relação à dengue, né? Acho que o vereador Henrique, inclusive, também fez um pedido. Iria fazer um pedido em relação àquela... A gente acompanha muito hoje o Instagram e viu lá algumas cidades fazendo aquela pulverização com drones. Se é possível fazer isso realmente, se isso é interessante ou não, e há possibilidade, né? Para ser uma forma de a gente entender isso também, de que forma isso pode ser implementado. Então, são algumas questões em relação, né, específicas, mas que
a gente é muito perguntado e muitas vezes não tem a resposta. Obrigado. Ok, boa tarde. Então, em relação ali à questão da oftalmo, cataratas, né? A gente tem quase 6.000 pessoas, né, nessa situação. Quando a gente chegou, não havia o interesse de uma das empresas em continuar prestando atendimento. A gente procedeu, então, um credenciamento. Hoje a gente tem credenciado Dom Joaquim, Imigrantes. Tanto está finalizado o processo, a gente tem o recurso separado e a gente vem cobrando, né, tanto do Dom Joaquim quanto do Imigrantes para ofertar esse tratamento, já que eles estão credenciados. O Dom Joaquim até, né, chamou alguma coisa, mas ainda não num mutirão, numa vazão suficiente que a gente consiga sentir esse efeito, para a gente não ficar esperando, né, aí sentados. A gente, via consórcio, a gente está comprando alguns procedimentos da clínica do Dr. Paulo, né? Então, para não ficar isso parado. Então, a gente está à espera aí, tanto o Dom Joaquim quanto o Imigrantes estavam procedendo à contratação com as empresas, oftalmos, para começar a ofertar esse serviço. Então, um processo que já está finalizado e que agora a gente fica na cobrança mesmo do Hospital Dom Joaquim e Imigrantes começar a atender esses pacientes, né? O recurso está separado para esse pagamento, né? Com relação à questão da UPA Santa Terezinha, estávamos aí na fase final de adequação elétrica. A gente teve recentemente aí alguns vândalos, né, que entraram na UBS Santa Terezinha, cortaram alguma questão de fio, né, e é uma coisa que deixa a gente angustiado, até porque a gente quer entregar isso quanto antes, né? Então a gente já está procedendo, então a gente dá um passo atrás, né? Então a gente está arrumando novamente o que já estava arrumado. Então só esse processo do que, né, pegar algumas coisas, cortar o fio, tem um atraso de 30 dias aí no que a gente havia previsto, né? Então, enfim, então a gente está reorganizando isso, segue o vigia, né? Os vigilantes lá na unidade Pronto Atendimento Santa Terezinha. A gente não havia pego a chave ainda da empresa, mas, enfim, né? Então, Então, o que houve aqui na Câmara de Vereadores, até onde eu entendi, foi uma questão autorizativa, né, de o hospital poder tocar isso daí. Isso não significa que eles vão tocar, autoriza eles a tocar. Então, agora o que a gente tem que avaliar, né, é se a Secretaria de Saúde toca ou se paga para outra instituição tocar, né? Não, tá? Até porque hoje o que a gente repassa hoje para os hospitais em pronto atendimento, né? Entre plantão de pediatra, plantão, enfim, é um valor bem alto, né? E aí a gente tem que avaliar o que é menos oneroso para o município. A gente tocar com os nossos profissionais ou pagar, né? Repassar para uma terceirização. Questão do drone. Eu recebi também o vídeo, até recebi do nosso presidente essa questão do drone. A gente conversou com o Estado, porque a gente tem que fazer tudo, né, com muita responsabilidade, né? O Estado, não existe nenhuma indicação para a utilização desses drones agrícolas. A gente, inclusive, foi olhar qual é o material, porque o que a gente faz, a pulverização, são larvicidas específicos que o Ministério da Saúde utiliza. Então, quando eu vi o drone, eu achei, se trata do mesmo larvicida, né? Então não há nenhuma indicação do Estado para utilizar. E até onde a gente olhou, o material que está sendo pulverizado nesses drones, ele é um saneante. Então, antes da gente fazer, ele custa R$600 a hora, né? Mas, independente de valores, né? Até que ponto que um saneante ele é efetivo quanto à questão da dengue. Então, a gente está na nossa sala de situação avaliando isso, né? Para antes de gastar um recurso, primeiro saber se ele é efetivo, tá? Ivan Roberto Martins, vereador, com a palavra. Boa tarde, secretária. Mais uma vez, um prazer tê-la aqui conosco.
Como já é de conhecimento de todos, nós estamos passando aí a nível de país, estado e especialmente do município, uma situação muito difícil, que é o caso da dengue. Isso realmente nos preocupa muito, mas muito mesmo. Então, a gente tem acompanhado, através da imprensa, algumas informações a respeito da saúde aqui de Brusque. Eu gostaria, se a senhora pudesse fazer uma apanhada para nós de como a Secretaria está trabalhando nessa situação, né? Se tem funcionários suficiente para dar o atendimento à população, se a população, que também pode ajudar muito no combate aos focos, está colaborando também com a Secretaria, enfim, para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo sobre o que está acontecendo aqui no nosso município. Obrigado. Obrigada também. Então, a dengue é algo, né, que tem tirado o nosso sono, porque realmente o Estado está em situação de emergência, o município recentemente também fez o nosso decreto, né, a gente com 350 casos, tivemos o primeiro óbito no município, e pela própria epidemiologia, pela curva, a tendência é que nos próximos 30, 40 dias esses casos só venham a aumentar. O que vai fazer aumentar mais ou menos são as nossas ações, mas principalmente as ações da comunidade, né? Então, todos os sábados a gente tem procedido com os mutirões junto com obras e limpeza. Toda essa questão de entulho, água parada, né? A gente precisa convocar essa comunidade, essa população, porque quanto mais foco, quanto mais condições propícias para que esses ovos, né, da mosquita eclodam, mais casos vai acontecer. Então, para vocês terem noção, a gente tem retirado 120 toneladas, Bateias foi 70 toneladas, Limeira Baixa foi 200, então, num sábado, tirar 120 toneladas. Passa esse mutirão no sábado, a gente recebe ligação que tem mais entulho para retirar. São sofás, são fogão, são coisas que estão ali colocando em risco, né, toda aquela região, porque fica propício mesmo de ter água parada, e com o clima que a gente está, calor e chuva, é propício, então, para ter esses focos. Desde o início do ano, a equipe da gente de endemia já localizou mais de 200 focos. Quando a gente fala que eles localizam esses focos, é que eles localizam e eles, né, inutilizam eles, né? Então, isso foram focos encontrados que poderiam, né, estar contaminando uma região. Então, na ação preventiva, né, a gente fez a portaria agora convocando os 117 agentes comunitários de saúde para estar reforçando o trabalho do agente de endemia. A gente agora contratou mais 12 agentes de endemia, então a gente tem mais de 150 pessoas no efetivo a partir da semana que vem para essa busca de campo, né, para a localização desses territórios. O decreto de emergência também nos permite fazer ações mais duras, seja aplicação de multa, né? Então, tem algumas propriedades que não se localiza o proprietário, que tem água parada, então agora a gente pode entrar, né, nesses locais que tem ali criador e que está em risco a população. Então, é muita questão da prevenção. Quanto menos focos tiver, mais pessoas vão adoecer. Do ponto de vista para quando já existe a doença, né, enfim, quando já existe a contaminação, então aí a gente estruturou, né, o nosso fluxo desde a pulverização. A pulverização a gente não pode fazer da forma que o município quiser, é orientado pelo Estado, existem critérios, então a partir do número X de contaminação é feita a pulverização naquela região. Né? Até porque a pulverização, né, ela tem o composto químico ali que também faz, né, pode agredir o meio ambiente. Então, tem um critério, a partir de tantos casos é pulverizado aquela região. Tanto que a gente tem que ter sempre uma comunicação com os nossos apicultores, inclusive, a gente avisa antes, porque exatamente senão até a questão das abelhas, né, acaba exterminando junto, não só o ovo, a larva, o foco. Com relação aos casos positivos ainda, a gente tem a testagem ali na nossa vigilância sanitária, os testes ele pelo LACEN, né, são testes confiáveis, que não, como é feito diretamente
direto no soro, não tem o risco dos falsos, né? Falsos positivos, é feito direto no sangue do paciente, então é um teste confiável, realizado pelo nosso Estado. E, paralelo a isso, a gente montou, está estruturando, eu vim do Maluche agora, os nossos pontos de hidratação que vão estar espalhados pelo município para dar suporte. Então, quando acontece desculpa se eu estou me prolongando muito aqui, mas quando acontece de alguém estar positivado de dengue, ele faz essa arbovirose, ele faz uma reação inflamatória que tira líquido desses vasos, né? Tanto pela diarreia, vômito, quanto pela própria inflamação. E uma dos principais tratamentos é a hidratação, né? Se o paciente ele não fica hidratado, ele pode ir para a forma grave da doença, ele pode ir para uma dengue hemorrágica. Então, a gente precisa investir em hidratação desses pacientes. Então, a gente sabe que só os hospitais sozinhos também não vão conseguir dar conta de toda essa demanda. Então, a partir de quinta-feira, o BS do Maluche, o BS da Limeira Baixa, o BS Steffen e também uma UBS que não está ampliada, mas devido à região geográfica e estrutural também, que é Santa Luzia, vão dar suporte para salas de hidratação. Então, hoje a gente já estava colocando poltrona, já estava colocando todo o insumo necessário, né, para elas ficarem de retaguarda. Então, por exemplo, a Águas Claras está atendendo muitas pessoas relacionadas à dengue, então eles já vão encaminhando para esses pontos de hidratação para poder dar suporte, né, enfim. E, além disso, a gente vai contar com a questão do hemograma, né, sendo coletado nessas UBSs, porque o manejo da dengue, além da hidratação, precisa avaliar se a plaqueta não está descendo por conta do risco de hemorragia. E os casos mais graves aí vão ser encaminhados ao hospital, né? Então, esses polos de hidratação, eles vêm para dar esse suporte, além do polo ali do pronto atendimento da UBS Centro, que continua atendendo dengue, mas que está cada dia mais lotado. Então, por isso que a gente vai abrir esses pontos. Acho que da dengue era isso. A palavra continua aberta. Com a palavra o vereador Rogério dos Santos e depois o vereador Natal Lira. Boa noite, secretária Thaíse. A satisfação tê-la aqui conosco, agradecer a sua presença de fundamental importância para a comunidade brusquense, porque nós, 15 vereadores, representantes da população de Brusque, recebemos muitas cobranças com relação à saúde do nosso município. Avanços estão acontecendo. Parabéns. A gente percebe, né, porque a gente é questionado diariamente sobre algumas situações. Nós tomamos a liberdade de passar por um dos assessores do prefeito. Ele liga para uma funcionária da Secretaria da Saúde, no qual você comanda, e essa pessoa imediatamente analisa toda a situação do paciente, entra em contato com a paciente ou com o paciente e o coloca a par da situação que está acontecendo. Isso nunca ocorria, né? Às vezes as pessoas iam nas UBSs e nem informações dos funcionários eles passavam e eram maltratados. Então, eu acho isso de fundamental importância. Deixar aqui registrado essa situação positiva, né, no comando de Vossa Senhoria, e lhe dar meus parabéns. Quando você falou que você assumiu a secretaria em agosto de 2023, o orçamento estava estourado. Gostaria que a senhora pudesse, por gentileza, entrar com mais detalhes com relação a essa situação, porque o ex-prefeito José Arivec, né, falou que investia muito, né, na saúde do nosso município. Com todo respeito ao ex-secretário de Saúde, doutor Osvaldo, que é um excelente médico, uma pessoa idônea, né, em função do pouco tempo que ele dispunha, ele talvez não tenha conseguido dar atenção à saúde do nosso município. E a população agradece, né? Você não é de Brusque, mas você já está realizando um grande trabalho. E gostaria de deixar aqui também o meu questionamento sobre se tem alguma situação com relação à vacinação da dengue. Se você tem alguma positividade, se você tem alguma coisa do governo federal que você possa passar para
comunidade brusquense, que com certeza as suas manifestações aqui serão amanhã divulgadas para toda a imprensa. Então, eu deixo aqui registrada a senhora, a sua equipe, os nossos parabéns pelo trabalho, pela sua boa vontade em ajudar a população de Brusque. Nós agradecemos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também, boa noite. Então, falando da questão do orçamento, né, quando eu entrei em agosto, já havia um gasto maior do que se tinha planejado para aquele ano, né? Quando eu falei em orçamento estourado, era isso, já havia já uma solicitação de superávit para colocar as contas em dia. Então, isso acaba dificultando para a gente estar em contenção de gastos. Então, além de eu entrar num período que a gente estava, né, em eleição e tudo mais, essa contenção de gasto meio que deixa a gente de mãos atadas. Então, de fato, muitas ações a gente startou agora a partir de janeiro, olhando para o novo orçamento e que a gente o que a gente planejou, né? Com relação à vacinação, ela não chegou para Brusque, então, pelo quantitativo que o Ministério da Saúde, enfim, que se tinha, foi distribuído, foi escolhido aquelas regiões que mais sofreram com a questão de óbitos e de dengue. Nós não fomos contemplados e acredito que para o ano que vem, então, a gente consiga que essa vacina chegue e que a gente não passe pelo mesmo processo que a gente está passando esse ano, né? A gente sempre fala que vacinas salvam vidas, né? E na questão da dengue também vai ser algo que vai ajudar a questão da vacinação. Uma coisa que a gente lembra aí é que, junto com a dengue, a gente está tendo o aumento do número de casos de Covid, né? Então, a gente acaba enfrentando duas situações ao mesmo tempo. As UBSs aumentando a procura tanto de questões respiratórias quanto da questão da dengue. O que a gente percebe é que, como se passou a forma grave que se tinha na pandemia, muitas pessoas afrouxaram aí o esquema vacinal, tomaram a primeira dose, a segunda, mas depois não complementaram, né? Então, muito importante a atualização, né, de calendário vacinal, a gente entrou agora na campanha da influenza também, né, exatamente para que a gente não circule, não tenha forma grave, né, e não tenha tanto essa questão da prostração, do adoecimento dessa população. Então, acredito que a vacinação da dengue para o ano que vem talvez já seja uma realidade para a gente. Senador Natal Lira, a palavra é sua. Boa noite, secretária. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui esclarecer a população de Brusque, especialmente a nós vereadores. E eu estava observando o que a senhora estava falando, né? Realmente a senhora entrou na Secretaria da Saúde na época mais crítica da história, porque com pandemia como nós estava ali, e na mudança de governo ali tudo ajuda, né? Mas de qualquer forma eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela dedicação, porque já tivemos muito avanço, bastante avanço nesses menos de um ano que a senhora está ali, né? E como o professor Rogério falou, não que o ex-secretário era uma pessoa ruim, não, muito pelo contrário. Um homem bom, meu amigo, de longas datas. Mas o problema é o seguinte, que infelizmente não se investia na saúde como agora. E também outro ponto é o seguinte, não existe possibilidade de ter uma fiscalização mais rígida, porque principalmente nesses terrenos baldios, que o cara passa na estrada, ele vai tomar um Guaraná, ou uma Coca-Cola, ou qualquer refrigerante, um sorvete, onde é que ele joga o copo? Onde tem sujeira. Às vezes, ele não se dá o trabalho de colocar lá numa lixeira. Então, se houvesse uma maneira de notificar essas pessoas desses terrenos baldios para que façam uma limpeza correta, porque, como diz o ditado,
Aonde tem sujeira, tem barata, tem rato, tem cobra, tem tudo. E a mesma coisa é o mosquito da dengue. Ele não vai lá na parede limpa colocar a ova, ele vai onde tem água, onde tem sujeira. Então, era isso aí. Muito obrigado. Obrigada, vereador, e boa noite também. Então, o decreto emergencial, ele vai nos ajudar a permitir exatamente isso, porque antes a gente notificava, mas uma notificação, 2, 5, 10, às vezes, se não gera uma multa, às vezes, a depender da pessoa, né? Não tomam uma atitude, né? E realmente tem terrenos que a gente verificava que tinha muito entulho, né? Às vezes não conseguia se localizar esse proprietário e às vezes mesmo notificando, né? A gente não poderia entrar na propriedade de outra pessoa. Então esse decreto ele acaba inclusive autorizando que a gente entre nessas propriedades quando a gente vê que ali tem água parada e tem risco para uma região. Claro que essa é a última medida, né? A gente notifica, multa, e em último caso a gente, né, tem a permissão, inclusive, de entrar. A palavra continua aberta. Com a palavra o vereador Jean Damonem. Boa noite, secretária. Também agradeço a sua presença mais uma vez aqui na Câmara. Meu questionamento, então, eu recebi ainda há pouco de um ouvinte, né, que está acompanhando pelas redes sociais, quais programas hoje tem abertos, né, em relação à prevenção, né? Sabemos que a prevenção é o melhor remédio, né? E como está o andamento das manutenções e instalação, programação de instalações para academias da terceira idade? É isso, obrigado. Ok. Perdão, vereador, antes da academia era o programa de prevenção para as academias? Quais programas tem abertos, né, em relação à prevenção em geral, né? E como está a situação da programação de manutenção ou instalação de novas academias, é isso? Sim. Obrigada. Boa noite também. Com relação à prevenção e promoção de saúde, ela está sendo retomada agora. Eu digo que está sendo retomada porque antes da ampliação, né, como eu já tive nessa casa, né, uma outra vez, fora da sessão, enfim, a gente tinha todo um colapso da atenção primária do município, onde, além de ter metade de cobertura dos profissionais que a gente precisava ter, né, a gente pode ter até 70 equipes de saúde da família, na época tinha 34, qualquer ação que se fazia tinha que fechar a unidade básica de saúde. Então, uma unidade com um médico, um enfermeiro, vai fazer visita domiciliar, né, vai fazer reunião, se fechava, vai fazer... O que acabou acontecendo? Muitas ações de promoção e prevenção de saúde não estavam ocorrendo, né? E a visão nossa é exatamente o fortalecimento da atenção primária e exatamente o fortalecimento dessas ações. Então, a gente iniciou a ampliação agora e, por conta da questão da dengue, a gente ainda não tramitou, seja o decreto, a portaria, o que quer que seja, com a carga horária desses profissionais. Então, a gente já acordou com esses profissionais, inclusive, abertura de alguns sábados na unidade básica de saúde, dentro da carga horária deles. E também a gente fez todo um desenho para que semanalmente ocorra tanto as visitas domiciliares quanto os grupos. Então, grupo de tabagismo, grupo de gestante, grupo na escola, grupo, enfim, de promoção de atividade física. Então, toda a UBS, né, ela terá que fazer isso semanalmente, só que isso funciona no formato de turno e contraturno. Então, com a equipe ampliada, quem está no turno das 7 da manhã a 1h da tarde, no seu contraturno, vai poder fazer essas ações de promoção e prevenção de saúde, enquanto o grupo da tarde está atendendo lá na UBS. Então, para a gente validar, agora no momento da dengue, né, a gente freou isso, o desenho era hoje terminar a segunda etapa de ampliação, e aí, dentro dos próximos 15 dias, colocar para rodar todas essas ações de promoção e prevenção de saúde. Então, nesse momento da dengue, que vai demorar aí uns 30, 40 dias, a gente está segurando um pouco, tá? Mas já tem todo um cronograma. Com relação às academias, né, então, a gente ouve
o término de alguns contratos, a gente já procedeu essas substituições da Academia de Saúde. Então, todo esse movimento, toda essa questão da equipe multiprofissional, ela vem sendo muito fortalecida. Inclusive, a gente foi contemplado como equipe multi, a gente está recebendo residentes por parceria do Estado, residentes psicologia, educação física. Na equipe multi também a gente contemplou o profissional, né, de educação física também, fisioterapeuta. Então, a gente tem fortalecido bastante essas ações. A palavra com o Adonai Aberto. Com a palavra o vereador Valdir Hilsman. Mais uma vez, meu boa noite, secretária. Só para agradecer realmente a tua participação aqui, que de fato ia comentar e tratar mais sobre o piso nacional da enfermagem, né? E prova que tu estás preparada para estar na Secretaria de Saúde, né? À frente dela, porque tratamos vários assuntos que é ligado realmente à questão de saúde e tens a resposta pronta e preparada. Então, assim, meus parabéns. E que tu consigas cada vez mais melhorar a saúde da nossa cidade de Brusque. E digo, né, o André acertou na tua escolha como secretária. Valeu, um abraço, obrigado. Obrigada, boa noite. Confesso que a pasta da saúde ela é uma pasta complexa e que não tem sido fácil. Mas eu estou sendo muito amparada por toda a equipe técnica que está na Secretaria de Saúde, e eles têm me motivado todo dia por estarem sendo ouvidos, né, e me apoiando aí nesse desafio. A gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo, desde estrutura física de UBS, entre, né, demanda reprimida, mas que possam contar comigo e com a equipe técnica lá da Secretaria de Saúde, que todos os dias a gente tem dado o nosso melhor. Mais alguém tem algum questionamento? Vai lá, vereador Alessandro Simas. Ele quer bater o recorde do vereador Valdir hoje. Não, do Dom Molina. Não, na fala aí, secretária, você colocou em relação ao aumento dos casos de Covid também, né? Eu acompanhei no jornal, na NSC, acho que ontem de manhã ou ontem, se não me engano, né, que a maior parte dos focos de dengue estão dentro do portão para dentro das residências, né? Em relação à questão do Covid, eu só queria saber, tem alguma também, não tem nenhuma relação com a questão dengue, nada, né? É uma coisa também, é outro assunto, né? Mas em relação a essa questão de estar dentro das residências, né? A gente viu algumas campanhas já sendo divulgadas a nível de município, né? Mas de que forma a gente podia também fazer com que isso fosse antecipado, sim, porque os números mostraram, tipo, sei lá, 70%, 80% dos focos, 80% estão dentro das residências. Então, é um pouco de culpa nossa, né, do que a gente está vivenciando, né, no dia a dia. Então, né, lá em casa as plantas já estão até amarelas, não deixo botar água em planta nenhuma lá. Não, mas esse talvez seja o grande ponto-chave, né, que não tá lá fora, está aqui dentro das nossas casas. Então, né, de que forma a gente poderia também dar mais, já se dá, mas, né, passa na mídia, muitas vezes não entende, mas acho que é importante a gente trabalhar muito essa conscientização. Exatamente, vereador. Com relação da dengue, tá dentro dos terrenos, né? Tem no terreno baldio, tem, mas a gente verifica muito em plantas, bromélia, vasinho, pneu, até algum fogão que tem no terreno, até qualquer coisa que acumule água, né? Lembrando que tem recipientes que, mesmo que não tenham água, e se tem ovos ali, se ficar até 1 ano sem água, em algum momento tem água novamente, esse ovo eclode, né? E está aí a questão da dengue instalada, do foco instalado, né? Então, acaba tendo essa resistência de sobrevivência, né? Dessa questão do vetor da dengue. Então, realmente, a população está olhando mesmo para dentro do seu território, que vai diminuir muito, né, a questão dos focos.
E também, quando a gente fala que isso é uma responsabilidade toda nossa, a gente convoca, né? A gente tem feito os mutirões e todos estão convidados, né, para estar nesse combate contra a dengue e realmente estar olhando para o seu território, denunciando onde eles vejam que tenha um lixo, entulho, né, que possa ser um risco, e também nos mutirões podendo estar vestindo a camisa e estar vindo conosco também. Com relação da Covid, né, que eu havia comentado, é que tudo que a gente não pode agora é enfrentar dois problemas sanitários, né, a questão de adoecimento, né, por Covid e por dengue, né, porque a gente já está com... tem unidade básica de saúde que a cada 10 atendimentos que está fazendo, 7, pelo menos, são entre dengue e Covid, né? Então, às vezes se mistura o sintoma quando tem diarreia, quando tem vômito, né? Enfim. Então, tem se misturado e tem que fazer ali o diagnóstico diferencial. Então, é nesse sentido. Para tem a vacina, tem para não ir para causa grave, e para outra a gente não tem a vacina ainda e depende de a gente estar tirando o foco do terreno e estar hidratando nos casos que estão positivos e manejando, né? Então, a gente convoca todos para nos ajudar. Agora com a palavra o vereador André Resini. Boa noite, secretária. Eu vou na mesma linha também do vereador Valdir, parabenizar o teu trabalho à frente da pasta da saúde. Nós estamos vendo o atendimento de toda a equipe da secretária Thaís, o jeito de fazer. Estamos vendo a procura de atualizar a nível de algumas visitas, né, em Boa Vista e em outras cidades, estados do Brasil, procurando as melhorias para trazer aqui para a nossa cidade. E eu não tenho dúvidas que nos próximos meses a nossa população vai sentir esse resultado que o governo do André Vec está fazendo na área da saúde. Quanto a essa questão do Covid e a dengue, realmente é uma situação difícil, não é só local, né? Ela é a nível Brasil, né? E nós entendemos que vocês estão fazendo o máximo possível, vocês estudaram para isso, vocês estão vivenciando 16, 18 horas por dia as reclamações, os problemas, e nós não temos dúvidas nenhuma que, num curto prazo, vocês estão buscando as melhores saídas para a população brusquense. Era isso, e mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho à frente da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Obrigada, vereador. Mais alguém tem algum questionamento? Então vamos assim agradecer muito a sua presença, secretária Thaís. Sempre que for convidada, a senhora sempre foi muito atenciosa, e vamos torcer para que esse surto aí de dengue não passe logo. E como bem falou o vereador Simas, a culpa é de todos nós também. Afinal de contas, né, até agora, né, o vereador Rick estava me mostrando uma foto aqui inacreditável de uma piscina. Então, que fique essa consciência para todos nós também. É isso? Então, muito obrigado, vereadora. Vamos só assim suspender por um minuto a sessão para as despedidas da secretária, e agradecendo ao vereador Simas também, que deu a ideia de fazer você ficar sentada para não cansar em pé. Tá certo? Obrigada. Vamos então suspender por um minuto, e muito obrigado. Eu agradeço, e sempre que quiserem chamar, estarei aqui. Exatamente. Eu falei vereadora, mas ela é secretária. Hoje realmente o dia está confuso, pessoal.